Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Então, vamos dar continuidade então aqui à nossa série de vídeos, né, que é sobre a pré-existência ou não do nosso Salvador. E nós já estamos podendo ver que através dos versos que o sistema religioso se prende para dizer que houve uma pré-existência, não tem como se segurar, né? Quando a gente estuda a fundo, né, esses versos, que infelizmente são alguns versos repetitivos. Por exemplo, hoje nós vamos estudar sobre no princípio era o verbo, lá de João 1. Nós já estudamos isso em outros vídeos, né, de outros temas, como por exemplo, a Trindade. Eles pegam também esse mesmo verso. Então, infelizmente, para cada tema onde eles repetem o verso, nós temos que parar para estudar, não é isso? Então vamos lá. Vamos ver lá João capítulo 1, verso 1, o que diz, e nós já conhecemos bastante, né? Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É imperativo, meu querido, que o estudante sério das Escrituras chegue a um acordo básico sobre o que é o Logos, que é traduzido como verbo em João 1:1, certo? A maioria dos trinitarianos crê que a palavra Logos se refere diretamente ao Salvador. Por isso, na maioria das versões de João, Logos é traduzido como o verbo. Qualquer bom léxico grego indica a extensão ampla do significado de Logos, meu querido. Vamos lá. A oratória. A palavra que você diz, vamos ver. Romanos capítulo 15, verso 18 diz assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo, por mim, não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Uma sentença que você disse. Vamos lá. Lucas capítulo 20, verso 20. E, observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem na alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. Uma pergunta. Mateus capítulo 21, verso 24 diz assim: e Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Anunciar. 1 Timóteo capítulo 5, 17 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Comandar. Gálatas capítulo 5, verso 14 diz assim, vamos lá. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Provérbios, ditos populares. João capítulo 4, verso 37. Vamos ver. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Mensagem, instrução, proclamação. Lucas capítulo 4, verso 32 diz assim, vamos lá. E admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Discurso, declaração, ensinamento. João 6, verso 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? O tema em discussão. Atos capítulo 8, verso 21 e capítulo 15, verso 6 diz assim, vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. A revelação do Criador. Mateus capítulo 15, verso 6 diz assim, vamos lá. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus, a palavra falada pelos profetas. Hebreus capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Um cálculo, conta, simples assim. Mateus capítulo 12, verso 36, vamos lá.
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Uma conta no sentido agora financeiro. Vamos ver. Mateus capítulo 18, verso 23 diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Filipenses capítulo 4, verso 15 diz assim: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Uma razão, motivos. Atos capítulo 10, verso 29 diz assim: Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Esta lista, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, não é exaustiva. Tem muito mais, não é só isso. Porém, mostra o uso bem amplo do significado de logos. Tudo isso também demonstra o significado logos, certo? Com todas as definições e maneiras que logos pode ser traduzido, como poderemos determinar que significado ou que termo usar? Quais destas formas determinaremos para o logos lá de João capítulo 1, lá e no princípio era o verbo estava com Deus, tal, aquelas coisas. Qual é o princípio que a gente vai usar para poder colocar o logos lá? Meu amigo, qualquer ocorrência de logos tem que ser estudada cuidadosamente em seu contexto para adquirir o significado correto. Afirmo que o logos em João capítulo 1, verso 1 não pode ser o nosso Salvador, o Messias. Não pode mesmo. Veja que o nosso mestre não está nas definições do lexo encontradas para logos que nós vimos lá. Nós não vimos ali uma personificação do nosso Messias. Este versículo não diz no princípio era o Salvador. O verbo não é sinônimo com o Salvador, nem sequer com a palavra Messias. Não tem como. Logos em João capítulo 1, verso 1 se refere à identidade criativa do Criador, sua expressão, sua razão, propósitos e planos, especialmente quando trazidos em ação. Pois é, faz referência à identidade do Altíssimo, à comunicação de si mesmo. Isto ocorre, meu querido, através da sua criação. Romanos capítulo 1, verso 19 e 20 diz assim, vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E especialmente os céus. Salmos capítulo 19, vamos dar uma lidinha no capítulo 19. É curtinho, mas vamos dar uma lida lá, para a gente poder refletir, porque esse assunto do logos é super importante e infelizmente a aplicação dele de logos para o nosso Salvador, para o nosso Messias, não encaixa mais uma vez. Vamos lá. No Salmos 19, então diz assim: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurgar-me tu dos que me são ocultos. Também dá soberba, guarda o teu servo,
para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Resulta da palavra oral dos profetas e através da palavra escrita. Mais notável e definitivamente tem vindo a nós através e não por seu filho. Está entendendo, meu querido? É através do nosso Messias que as coisas têm chegado a nós e não por ele. É assim que está escrito no capítulo 19, lá de Salmos. Desculpe, como nós vimos agora. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim, vamos lá. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja essa declaração importante de um erudito chamado John Lightfoot. Vamos lá. A palavra logos, então denotando a razão e discurso, foi um termo filosófico adotado pelo judaísmo alexandrino antes de Paulo ter escrito para expressar a manifestação do Deus invisível na criação e governo do mundo. Incluindo todos os modos pelo qual Deus se dá a conhecer ao homem, como razão significativa a seu propósito ou projeto, como discurso implicou sua revelação. Os professores cristãos, quando assumiram este termo, exaltaram e arrumaram seu significado para dar a ele duas ideias primitivas e positivas. Vamos lá. A primeira, o Verbo é uma pessoa divina. E segundo, o Verbo encarnou na pessoa do Salvador. É óbvio que esses dois propósitos, meus queridos, devem haver modificado a transcendência de todos os termos subordinados relacionados com a ideia do Logos, consideravelmente, claro. É importante notar que foram professores cristãos quem deram a ideia de uma pessoa divina ao Logos. É verdade que quando o Logos chegou a ser entendido como o Messias, o conhecimento de João 1.1 foi modificado consideravelmente. Claro, você sabe disso. O Lightfoot compreende que o significado remoto de Logos se tratava da razão e discurso, não do nosso Salvador. O erudito inglês Norton desenvolve o conceito de Logos como a razão e escreve o seguinte, vamos lá. Não há nenhuma palavra em inglês que responda à palavra grega Logos, como é usada em João capítulo 1, verso 1. Foi trabalho dado para significar um modo da concepção em relação à divindade, familiar no tempo quando João escreveu, e mesclado com a filosofia de sua era, estrangeira intimamente de nossos hábitos de pensar, que não é fácil ajustarmos nossas mentes à sua apreensão. É claro, a palavra logos, meu querido, em um de seus sentidos principais, é quase parecido ao nosso conhecimento da palavra razão. O logos de Deus é considerada como simplesmente a razão de Deus e sob outros aspectos como a sabedoria, mente e inteligência de Deus. É claro que você está vendo eu falar aqui, Deus, Deus, Deus. É porque eu tenho recebido algumas mensagens, alguns e-mails, algumas mensagens lá no Face, que eu falo Criador, Criador, Eterno, Criador, Criador e Eterno, e por que eu não falo Deus? É lógico que quem está perguntando isso são as pessoas que estão acostumadas a chamar o nosso Criador de Deus. Então é por isso que eu estou chamando Deus. Tá bom, meu querido? Mas aqui nós estamos falando do nosso Criador, do Eterno, do Altíssimo, do Inonimável, né? Que não tem nome, tá certo? Vamos lá. Se nós compreendermos que o Logos é a razão dita, não pelo que as pessoas entendem, né? Mas sim porque simplesmente elas acham, é fácil de chegar que Logos é alguém, mas não é isso, né? Não é mesmo aquilo que nós estamos vendo até agora. Concorda comigo ou não? A forma que os evangelhos foram escritos, chamado grego koiné, só utilizava maiúsculas,
Nós já vimos isso também em vídeos anteriores, concorda? Não havia o uso da gramática moderna de letras menores ou maiores. Lembra que nós já vimos isso em vídeos anteriores. O início do livro de João é uma expressão estupenda do amor do Criador, porque ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, está dito lá. Dá uma lidinha lá, por favor. O Pai dirigiu o começo do livro de João de tal forma que nos revela sua verdade e o plano para toda a humanidade, dizendo-nos que desde o princípio era o Logos, ou seja, a razão, plano, poder que estava com ele. Mas o plano é como Deus, divino. A palavra Theos, meu querido, né? A palavra Deus, que é Theos, sem o artigo o, significa divino. É assim que nós temos que ir atrás, amado, de informações. O plano do Criador foi feito carne. O comentarista bíblico Bruce argumenta a favor dessa interpretação. Vamos ver. Não é por acidente que o Evangelho de João começa com a mesma frase de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio. Aqui, meu querido, ele apresenta a história da velha criação e a história da nova criação. Em ambas as obras, o agente é Logos de Deus. Para compreender quaisquer passagens das Escrituras completamente, é imperativo estudar o contexto. Não dá para ir simplesmente da maneira que estão vendendo para nós lá no sistema, meu querido, minha querida. Não faça isso. É por isso que tem pessoas como eu, que nos propomos, né, a desprender tempo para poder passar informações para vocês. Tá certo? Assim, cremos que estas notas sobre o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, concordam com o restante de todo o mesmo Evangelho. Por quê, meu amado? Porque dizer que Logos, né, no princípio era Deus, e o verbo estava, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no sentido de aplicar que esse entendimento de Logos é o Messias, não se encaixou. Não acredita no que eu estou falando aqui? Não precisa acreditar, não tem problema, mas vai estudar um pouquinho. Tá bom, meu querido? Muito bem. Lembrando que todos estes materiais que eu estou colocando aqui na internet, não é para arrancar sua fé, não é para deixar você desesperado, não é para tirar o chão de você, não é para você passar a desacreditar do seu cobridor espiritual, do seu pastor, do seu apóstolo, ou seja, aquele discurso que você já conhece. Se você não conhece, está vendo pela primeira vez esse vídeo, então é isso, meu querido, tá bom? É só para você pensar, só para você raciocinar um pouquinho, mais nada, tá bom, meu querido? Então, olha só, vai lá, dá um pulinho lá na minha fanpage, dá um pulinho lá no meu canal, vocês estão vendo aí os endereços, os e-mails, se quiserem se comunicar, fiquem à vontade, tá bom, meu querido? Um abraço e espero que nós vamos dar continuidade aí no material, não chegou ao fim ainda, tem acho que 2 ou 3 videozinhos pra gente colocar aqui, tá bom? Um abraço, até lá.